Deus, nosso Pai, Pai da vida, de amor e infinita bondade, Jesus, Mestre querido e amigo de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, a te agradecer por mais uma noite, Senhor, por mais uma noite de estudo, juntamente com todo o nosso grupo de caravanas. Pedimos a Ti, Senhor, que envolva todos nós, encarnados e desencarnados, com as mais belas vibrações de amor, de paz e de saúde, Senhor. Envolva a nossa irmã Ana Campos, que irá falar para nós hoje aos nossos corações. Envolva, Mestre Jesus, a todos que se encontram em nosso pensamento, em nossos corações e nas nossas preocupações. Que possamos, Senhor, através do estudo, aprender um pouco mais sobre essa doutrina que nos consola, nos conforta, que é o nosso porto seguro. E através, Senhor, das nossas ações, possamos praticar um pouco mais daquilo que aprendemos com os nossos familiares, nossos amigos e com todos aqueles, Senhor, que chegarem até nós, através da nossa paciência, da nossa escuta, do nosso olhar, mas que possamos sempre, Senhor, entender que cada pessoa é singular, que cada pessoa, Senhor, merece nosso respeito, merece, Senhor, as nossas vibrações, as mais belas vibrações. Pedimos então, Mestre Jesus, que nos acompanhe nesse banquete que queremos receber na noite de hoje e que possamos dar por iniciada, Senhor, o nosso momento de estudo e de aprendizado. Fique conosco, nos ampare e nos guarde, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, amigos. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estudos e hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 26, Dar de graça o que de graça receber, itens 9 a 10, mediunidade gratuita. No item 9, Kardec ele nos fala da questão moral, onde diz que a mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente e logo seria associada aos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se oporia. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, imutável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Ela seria, então, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária se fosse. Muito diferente é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento. E por isso que não se pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Se os espíritos faltarem, não há mais mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em um momento determinado. Ora, explorar a mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa da qual não se é realmente o dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. E tem mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos que ele põe preço de moeda.
E foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O espírito moderno, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou, essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Veja-se no livro dos Médiuns, na segunda parte, o capítulo 28, e o céu e o inferno, a primeira parte, no capítulo 12. Continuando, o item 10, Kardec nos diz que a mediunidade é coisa santa e que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico, ele dá o fruto dos seus estudos feitos, muitas vezes, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador, ele dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. Já o médium curador, ele transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Vemos Jesus que nos diz, e a gente temos o exemplo, que ele e os apóstolos, mesmo pobres, eles não cobravam nada pelas curas que operavam. Então, aquele que carece de recursos para viver, ele pode procurar em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo material que ele possa dispor. Os espíritos vão levar em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Os apóstolos também tinham mediunidade, E, assim como nós, receberam igualmente de Deus esse dom gratuito, que é o de ser intérprete dos espíritos para instruírem os homens, para lhe ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Com essas palavras, Kardec inicia seus comentários apresentando um argumento importante para a gratuidade da mediunidade. Quando a gente vende algo, a gente recebe o pagamento correspondente. Ora, a mediunidade é dada para que todos recebam a luz, o auxílio. Cobrando por esse serviço, os pobres que não podem pagar ficam excluídos desse benefício, dessa bênção divina, o que contraria os desígnios do Senhor. Esse procedimento próprio de quem não penetrou na finalidade dessa faculdade e de quem não percebeu o objetivo divino em relação a ela, considerando-a como algo que lhe pertence, segundo os valores materiais. E isso está bem distante dos ensinamentos de Jesus, das leis divinas por ele trazidas. Por isso, o Espiritismo exige estudo perseverante dos seus princípios, que, sendo leis naturais, demonstram a necessidade de serem entendidos e vividos sobre a moral divina. A mediunidade não é uma arte nem uma habilidade adquirida pelo estudo e trabalho. Por isso, não pode ser profissionalizada, existindo graças às atividades dos espíritos. Se esses faltarem, ela não funciona. A aptidão permanece, mas não acontece o exercício. É como uma máquina parada. Então, explorar a mediunidade como se vê é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. E são os espíritos, como já foi explicado, que trazem o seu concurso e os seus ensinamentos. E é por isso que esse tráfico degenerado, esse abuso,
que foi explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição, que provocou a proibição de Moisés. Kardec, estudando a mediunidade na prática, observando, analisando as revelações recebidas, percebeu e divulgou as leis que regem essa faculdade. Compreendeu seu aspecto sério, sua finalidade sublime, na transformação evolutiva dos homens e da humanidade. Por isso, pela sua finalidade, o Espiritismo desmascara essa exploração, elevando a mediunidade à categoria de missão. Depende do uso da moral do médium a fim de que seja praticada santamente, religiosamente. E é por isso também que as reuniões mediúnicas são sempre iniciadas com uma prece, sendo que seus participantes já devem preparar-se desde antes em casa, vigiando mais os seus sentimentos, pensamentos e ações. A mediunidade curadora, que transmite os fluidos salutares dos bons espíritos, deve ser feita como Jesus e os apóstolos faziam, sem nada cobrar. E elas devem ser o exemplo a ser seguido. O fato de alguns médiuns cobrarem dinheiro para consultas espirituais, para operar curas, mesmo que seja pouco e digamos que seja para manter a casa espírita, é algo errado? Sim, é errado cobrar pelo exercício da mediunidade, sobretudo se o objetivo for a cura de uma pessoa. Kardec, que codificou a doutrina, ele foi muito claro quando tratou desse tema. Segundo ele, os médiuns devem conceder ao exercício da faculdade mediúnica seu tempo livre, seus momentos de lazer, sem pretender com isso obter nenhuma recompensa de ordem material. Essa orientação espiritual continua, mais atual do que nunca, visto que a mediunidade, no sentido com que o Espiritismo a apresenta, jamais poderá ser transformada em profissão ou fonte de renda. E trata-se de uma recomendação que remota a Jesus de Nazaré. Ele dizia: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso que o Mestre recomendou aos seus discípulos, querendo com isso dizer que ninguém deve cobrar por um dom, o dom da cura, que o Pai nos concedeu graciosamente. A mediunidade, advertem os mentores espirituais, não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental nós assimilamos, para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. O médium moralizado, que encontra na vivência evangélica a conduta de vida, é uma pessoa de bem, que procura ser humilde, sincero, paciente, perseverante, bondoso, estudioso e trabalhador. Cumpre o mandato mediúnico com amor. E no exercício da mediunidade com Jesus, ou seja, na perfeita aplicação de seus valores a benefício da criatura humana em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênção, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana. O desinteresse material é um dos atributos essenciais da mediunidade curadora. Como a faculdade mediúnica nada lhe custou, o médium curador deve usá-la gratuitamente.
A mediunidade gratuita é uma missão concedida e abençoada por Deus a alguns encarnados. Transmitir as palavras de Jesus, levar o consolo e o esclarecimento para quem mais precisa. Este é o propósito daqueles que são os intérpretes dos Espíritos. Infelizmente, encontramos também infiltrados na doutrina espírita os charlatões. São estes que repentinamente se dizem médios, sem ao menos frequentar casas espíritas ou fazerem cursos para tal. É ainda pior quando os falsos médiuns utilizam da fé de algumas pessoas mais frágeis para a autopromoção. Com isso, alguns até mesmo para que eles lucrem de alguma forma com seus pseudos trabalhos mediúnicos. Há também aqueles que realmente são médiuns, porém, de forma egoísta, não utilizam de suas faculdades para auxiliar a encarnação do próximo. Ou ainda, lhe falte a seriedade para comunicar-se com os espíritos superiores, dando espaço consciente ou inconsciente para espíritos imperfeitos divulgarem falsas palavras. No livro dos médiuns, no item 306, fala sobre os médiuns interesseiros e diz que não são somente aqueles que exigem um pagamento, porque o interesse nem sempre se manifesta pela ambição de um lucro material, mas também pelas pretensões de qualquer espécie em que se apoiam desejos pessoais. Essa é também uma fraqueza de que os espíritos brincalhões sabem servir-se muito bem, aproveitando com habilidade e astúcias notáveis, embalando em enganos e ilusões os que caem sob a sua dependência. Capítulo: Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste do Evangelho segundo o Espiritismo, ressalta da missão de benevolência e caridade da mediunidade gratuita. Além disso, mostra a responsabilidade com o próximo e a missão da evangelização que deve estar sempre acima dos interesses pessoais do médium. Os médiuns devem transmitir as mensagens dos espíritos superiores. Eles contribuem para a construção de um mundo justo e caridoso através das faculdades mediúnicas. É incoerente com essa missão aqueles que se elevam de forma vaidosa, visando seus benefícios próprios. Tendo a ciência das dificuldades que os médiuns enfrentarão e a responsabilidade de sua missão, a espiritualidade os assiste com mentores espirituais. Observamos isso, com o médium Chico Xavier e o seu mentor Emmanuel. A mediunidade gratuita é uma coisa santa e os espíritos sempre levam em conta o devotamento e o sacrifício dos médiuns, que levam de forma séria a divulgação do espiritismo. A faculdade mediúnica, mesmo quando restrita aos limites das manifestações físicas, não foi concedida para exibições de feiras. E quem pretender dispor de espíritos às suas ordens para exibi-los em público pode ser suspeito com justiça de charlatanismo ou da prática mais ou menos hábil de prestidigitação. Quem se lembre disso todas as vezes que surgirem anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo com entrada paga, se lembre do direito que se adquire ao entrar.
de tudo o que foi dito, nós concluímos que o desinteresse mais absoluto é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a veracidade das comunicações inteligentes, retira aos espíritos maus um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. A faculdade mediúnica, ela é concedida pela prática do bem, e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os espíritos bons a combatem. Não se pode supor que queiram ajudá-la. Isso é tão racional que seria inútil insistir a esse respeito. Queridos amigos, a mediunidade, esse dom que nos foi concedido, ela precisa ser exercida com seriedade, gratuitamente, com muito amor no coração. Que esse estudo possa ter nos dado um pouco mais de entendimento sobre essa bênção que recebemos, não por privilégio, mas porque somos necessitados de pôr em prática dons que podem nos ajudar na nossa caminhada para a nossa evolução. Então, faz-se necessário urgentemente a nossa reforma íntima, tão falada, tão repetida, porque é muito necessária. E que Deus nos dá essa oportunidade através dos conhecimentos que nos chega para nos analisarmos e irmos em busca desse entendimento para que possamos praticá-los. Vamos então, queridos amigos, agradecer e orar. Vamos cerrar os nossos olhos, pensar em Jesus e dizer: Senhor, gratidão por mais uma oportunidade de estudo e esclarecimentos, para conhecermos as coisas do mundo visível e descobrirmos os segredos da natureza material. Nos deste os sentidos do corpo, a sensibilidade da alma e instrumentos especiais. Para penetrarmos no mundo invisível, nos destes a mediunidade. Como médiuns responsáveis, sabemos que as instruções dos espíritos são para nos encaminhar no caminho do bem e não para nos poupar do trabalho material que devemos realizar na Terra. Para nosso adiantamento e não para favorecer nossa ambição e cupidez. Sabemos, Senhor, que é disso que devemos ter consciência para não fazermos mau uso de nossa faculdade. Só através do nosso próprio exemplo podemos desempenhar um papel importante na transformação moral que se realiza na Terra. Te pedimos força e coragem nessa tarefa que nos cabe. Agradecemos a assistência dos bons espíritos em nossa jornada para que possamos adquirir as qualidades necessárias para esse serviço da mediunidade com Jesus. Agradecemos às casas espíritas que abrem as suas portas, nos dando oportunidade de nos tornarmos úteis e de nos instruirmos neste caminho. Abençoa, Senhor, a cada um de nós em nossas necessidades
que bem as conhece, para que possamos continuar firmes em nossa reforma íntima moral. Assim seja, graças a Deus.